Gente, o pessoal tá perdendo a noção quando fala de treinador do Flamengo. Isso é prato cheio, claro, pro papazoeiro dando choque, ficar fazendo vídeo, ficar fazendo thumb, colocando Jorge Jesus, Sampaoli, Galhardo, Luiz Henrique e o caralho e minha pica de madeira e por aí vai, entendeu? Então é assim, vamos falar a verdade? Vamos ser sinceros. Eu até discuti num grupo de Telegram, um grupo de rubro-negros, discuti assim, né? Conversei com um amigo. Depois ele me chamou de modinha, eu mandei ele pra casa do caralho. Modinha, né? Eu era modinha também, me chamaram de modinha no Twitter, quando eu falei depois do 3-0 que o Maracanã tinha a responsabilidade de xingar o Marcos Braz e o Landim. Não o Renato Gaúcho, o Marcos Braz e o Landim. Pra ele ser mandado embora, pra quem sabe a gente ter uma chance de ganhar a Libertadores, entendeu? Lá me chamaram de modinha. Quiseram dar moral pro Renato, olhando só os números, 70% de vitória, não sei o que, tudo mais, 70% de aproveitamento, números muito bons. Mas a gente sabe que o que acontece de verdade, que o futebol apresentado era patético, que aquilo ali era um fim nada mais do que lógico, né? Era um desfecho nada mais do que lógico para acontecer. Esse amigo tá me chamando de modinha de novo, porque eu acho que o Jorge Jesus é o nome perfeito para treinar o Flamengo agora, entendeu? Eu vou explicar por quê. São três motivos principais, são três características principais, e eu vou fazer uma analogia com uma coisa chamada equação de Drake, que é uma equação que nada mais é do que uma definição de parâmetros, um filtro de características específicas de busca pela vida no universo. A equação de Drake é isso. Como a gente sabe que a vida do universo existe? É um planeta que tem que estar numa distância determinada, na zona habitável tem que ter água, tem que ter um tamanho X, tem que ter isso, aquilo e o caralho por aí vai, certo? E depois tem um fator, que é o fator que a gente não leva em consideração quando a gente vai contratar um treinador, que não era levado em consideração antes, por essa equação de Drake. O que acontece? O treinador hoje, para fazer sucesso no Flamengo, ele precisa ter uma parte tática excelente. Então, vários nomes que estão pipocando aí na mídia tem. Por exemplo, eu gosto muito do BKSS, entendeu? Seria minha aposta para ser treinador do Flamengo hoje. Mas a gente sabe que o BKSS não reúne outras características. Então tem, vamos lá, parte tática, BKSS, tem Galhardo, tem Carlos Carvalhal, que é um ótimo treinador. Todos eles têm ótimos atributos táticos, bons atributos táticos, ok. A gente passa desse filtro. Depois, precisa ter uma personalidade. Então esse treinador precisa ter uma personalidade determinada. Eu, particularmente, gosto do estilo do BKSS e do Jorge Jesus. Então é complicado para o cara que chega lá cobrar, por exemplo, o Gabigol, fazer uma marcação, igual o Rogério Ceni ficava chorando, substituir um Gabigol, por exemplo, e assim por diante. O Bruno Henrique também faz, tá ligado? Mas é porque o Gabigol faz mais. Tô só dando como exemplo. Mas pronto, eu gosto particularmente desse estilo de personalidade. Lá do nosso famoso Felipe Luiz lá que treina. Depois, esse cara, ele precisa ter tamanho, que está justamente relacionado com isso, com personalidade. Esse cara precisa ser um cara foda, tá ligado? Um cara grande. Desses aí, o BKSS não tem esse tamanho. O Carlos Carvalhal tampouco. Então a gente sobra com Galhardo e com Jorge Jesus, como opções para dar certo no curto prazo de uma maneira mais eficiente, entendeu? De ganhar títulos logo no primeiro ano de gestão. E depois ainda tem mais uma característica. Que eu acho que é determinante pro Jorge Jesus. Ele fala a mesma língua dos caras, tá ligado? Por mais que um treinador que fala espanhol vai se adaptar bem, porque lá tem o Diego Alves, tem o Diego Ribas, tem o Felipe Luiz, ele não fala a mesma língua dos outros jogadores. Então acho que ele vai ter uma dificuldade de se ambientar muito grande no começo por conta disso. Então eu prefiro que seja um cara que fale português. Então tá cheio de português bom por aí. Isso me leva, né, aos motivos pelo qual eu escolheria o Jorge Jesus. Eu escolheria o Jesus porque ele não vai ficar no Benfica, tá muito claro. A gente tinha essa dúvida se ele ia terminar a temporada do Benfica ou não, porque se que ele vai ser mandado embora no meio do ano, ele vai. Agora, com essa derrota pro Sport em casa, tinha 6 anos que o Sport não ganhava do Benfica em casa, a pressão da torcida crescendo e essa prospecção de resultados ruins, porque agora o Benfica está no momento de queda, de baixa, o Benfica já esteve melhor, entendeu? Eu acredito mesmo, friamente, que pode haver uma negociação agora entre o Braz o Braz, o Spindle e o Jesus, em um alinhamento de questões com o Benfica, para o Benfica não ter que pagar multa para o treinador, o Flamengo não ter que pagar multa pro Benfica, e o Benfica poder ficar livre no mercado para poder trazer um treinador para o lugar do Jesus, para disputar a Europa League eventualmente, enfim, e para continuar disputando o português.
Hoje são 7 pontos de diferença, um jogo a menos. E a gente tem visto cada vez mais um time menos confiante, um time com mais dificuldades para poder atuar. Embora tenha feito boas partidas, eu vi o jogo Benfica e Sporting. O Benfica não fez uma partida ruim, mas é que o Sporting foi decisivo, foi incisivo. Quando chegou, marcou. Quando chegou, machucou, agrediu. E o Benfica não conseguiu fazer isso. Criou bastante e tudo mais, mas não conseguiu decidir a partida. E a questão do Jorge Jesus aqui é uma questão interessante, que está se abrindo uma janela de oportunidade para esse cara voltar para o Flamengo, para esse cara retornar para o Flamengo, porque não aproveitar essa janela de oportunidade, entendeu? Vamos supor que daqui 6 meses o Flamengo tenha um treinador que venha fazendo uma temporada regular, qualquer um desses 3 pode fazer, tanto o BKSS, quanto o Galhardo, quanto o Carlos Carvalhal. Só que daqui 6 meses, esse cara sai do Benfica, pega uma seleção, a seleção brasileira tá louca para fazer proposta pro Jorge Jesus. Entendeu? Se a Copa do Mundo fosse no meio do ano, eu não sei não se ele não ia segurar para ir treinar o Brasil, entendeu? Mas pode ser que esse cara venha pegar uma seleção, pega um trabalho de 4 anos e acabou, filho. Acabou, irmão. Daqui a pouco o cara já tá com 70, já tá pensando em encerrar a carreira dele, em fazer 1, 2 ciclos de Copa numa determinada seleção por aí, e a gente nunca mais tem esse cara treinando o Flamengo na história. Então o momento é a oportunidade da história do Flamengo, do maior treinador da história do Flamengo, em 6 meses, pegou o time do cheirinho, o time que não tinha confiança, um time que era motivo de piada nacional, e transformou no time mais campeão da história do brasileiro de pontos corridos, um time que nunca... nenhum clube nunca fez isso, ganhou uma Libertadores e um brasileiro no mesmo ano. E por pouquinho, cara, se a gente passa do Paranaense, ele tinha levado os 3. Você tá entendendo? A gente tem que ter esse cara treinando o Flamengo de novo em algum momento. E pode ser que essa janela de oportunidade não apareça mais, não surja mais. Esse cara tem que voltar pro Flamengo, tem que voltar agora. Não é garantia de que vai dar certo, entendeu? Não, mas de maneira nenhuma, nunca a gente tem certeza. Tá? Pelo contrário, o grau de incerteza sempre vai ser maior do que o grau de certeza. Mas aqui, a gente sabe o que o cara vai entregar, entendeu? Aqui a gente sabe o que o cara vai fazer, qual é o trabalho dele. Você tá entendendo? E depois assim, a principal característica pra mim, e é a minha analogia com a equação de Drake e essa equação do Flamengo buscando um treinador, entre todas essas variáveis, é o fator de autodestruição. As pessoas acabaram introduzindo, chegaram a um consenso de que o fator de autodestruição é um dos mais ponderantes assim para civilizações terem sido extintas. Na busca de vida, se essa civilização evolui, é muito provável que ela vá se autodestruir, entendeu? Com o passar do tempo. E isso é o que acontece no Flamengo, cara. É óbvio que isso acontece no Flamengo. Você quer ver o negócio? Dá uma olhada nisso daqui, ó. Então essa aqui é a lista de treinadores do Flamengo. Olha só que louco isso aqui, cara. A gente teve, primeiro esse daqui, o Rogério Ceni é um dos treinadores mais vitoriosos da história do Flamengo, isso é bizarro, tá certo? Depois a gente teve, o último treinador foi o Renato Gaúcho, depois o Rogério Ceni, Domenech, nós tivemos o Jesus, que é talvez o maior treinador, o mais campeão, enfim, e a pica de madeira da história do Flamengo, Abel Braga, Dorival, e olha isso aqui, se atenta nisso daqui, ó, nos anos, Reinaldo Rueda, Jaime de Almeida, Zé Ricardo, Muricy Ramalho, Jaime interino de novo, depois Oswaldo de Oliveira, Cristóvão, Jaime, depois teve o David interino, olha que coisa bizarra, meu Deus, Vanderlei Luxemburgo, Ney Franco, Jaime, Mano Menezes, Jaime, Jorginho, Dorival, Joel Santana, Jaime, Vanderlei Luxemburgo. Paramos aqui. Fazemos um pit stop, fazemos uma parada aqui em Vanderlei Luxemburgo nas temporadas 10 a 12. Se eu não me engano, ele entrou aqui no meio de 2010 e largou no meio de 2012, foi alguma coisa assim. Mas aqui nós tivemos o treinador iniciando e terminando uma temporada pelo Flamengo. Nesse caso, a temporada 11, entre as temporadas 10 e 12, a temporada 11. Então ele começou a temporada 11 e terminou como treinador do Flamengo. Depois, Silas, Toninho, Rogério Lourenço, Andrade, Cuca, Caio Júnior, Joel Santana, Moacir Pereira, Ney Franco, Valdemar Lemos, Valdir Espinosa, Adílio, Joel Santana, Liminha, Andrade, Celso Rotti. Depois teve, olha em 2005, meu irmão, olha em 2005, quanto treinador o Flamengo teve. Doidão, olha isso, doidão. Depois a gente teve Andrade, Ricardo Gomes, Andrade interino, Paulo César Guzmão, Andrade interino de novo, alternou, né? O que o Andrade fez nesses anos aqui, depois o Jaime virou pro Flamengo.
um pouquinho mais na frente. Depois, Abel, Valdemar, Oswaldo de Oliveira, senhor Valdemar, Oswaldo de Oliveira, Marcos Paquetá, teve Nelsinho Batista, e meu irmão, e a pica vai, e por aí vai, tá ligado? Olha em 2002, quantos treinadores o Flamengo tem. Historicamente, o Flamengo é uma máquina de moer treinador, uma máquina de moer gente, tá ligado? É uma pressão absurda treinar o Flamengo historicamente. Eu, sinceramente, eu não lembro qual que foi 97, 98, qual foi a outra temporada. Aqui, ó, Carlinhos, 91 a 93, ou seja, ele ficou a temporada 92 inteira. No mínimo ele iniciou e terminou a temporada 92 no comando do Flamengo. E por aí vai, irmão. E por aí vai, ó. 91, 90, 89, 90, 89, 88, 88 e por aí vai, velho. Não dá, cara. E depois a gente vai parar em 1985 com Sebastião Lazzaroni. Não dá, velho. E a gente vai parar em 1985 com o Sebastião Lazzaroni. De 85 até 2021, até o presente momento, o Flamengo teve em 4 oportunidades um treinador que iniciou e terminou o ano. Entendeu? Um treinador que fez planejamento e entregou o trabalho dele no final do ano. Isso não existe. Isso não existe. Contratar qualquer treinador que não seja o Jorge Jesus agora é uma aposta. É um cara que nós não sabemos se vai iniciar e terminar o ano no Flamengo. Você tá entendendo? O Jorge Jesus, por mais que entregue maus resultados, ele vai iniciar e vai terminar o ano do Flamengo com certeza. A gente sabe disso. Você tá entendendo? Então, esse é o meu motivo pelo qual eu contrataria o Jorge Jesus agora no momento. Primeiro, essa janela de oportunidade, que a gente não sabe se vai aparecer de novo no futuro. E a gente precisa desse cara treinando no Flamengo de novo, porque não agora. E depois por essa questão de autodestruição, por essa questão de troca insana de treinador no Flamengo. É uma máquina de moer gente. O Flamengo é a máquina de triturar treinador. Depois é assim, quando você ouvir, eu já ouvi vários caras falando, tá ligado? O último que eu ouvi foi aquele Ricardinho da TNT Sports. Por acaso gosto muito do de placa. Esse cara participa, eu não suporto esse maluco, só fala merda, fala alto, fala fora de hora, é chato pra caralho. E ele foi o último cara que eu ouvi por acaso, mas vários outros já falaram por aí. Que eu ouvi falando assim, uma declaração no contexto seguinte: o Jorge Jesus não deveria voltar a treinar o Flamengo porque ele pode manchar a imagem dele, como o treinador, como isso, como aquilo, como o cara que foi imbatível. Velho, isso é a cara da imprensa 7-1, do lixo que é a imprensa do Brasil. Tirando pouquíssimos nomes, tipo PVC, Vitor Sérgio, Mauro César, mais um ou outro, o resto é só lixo na imprensa esportiva brasileira. É por isso que cada vez mais os caras que são focados nos clubes, né, os torcedores estão ganhando espaço, estão ganhando palco, é por falta de competência, entendeu? Quando você tira, assim, raras são as boas exceções, o João Guilherme, assim, assado. Por isso que as mídias sociais estão invadindo o dia a dia do brasileiro. A gente já não abre mais, ninguém vê TV para ver notícia, ninguém vê TV para escutar alguém comentar do próprio time. Isso é ridículo. Por que é que o Jorge Jesus não pode entregar uma outra temporada pico, uma outra temporada foda no Flamengo? Olha a régua dos trabalhos dele aqui, seu imbecil, seu animal, olha a régua dos trabalhos dele aqui. Ele vai dar um padrão de jogo, ele vai dar a característica dele na equipe. Isso é claro, você tá entendendo? Ele vai entregar a característica dele na equipe, essa é a regra do trabalho dele. Mas voltando para a realidade, voltando para o mundo aqui agora, não se deixe enganar por essas opiniões, entendeu? Esquece isso de que tem ego, tem vaidade, tem qualquer tipo de outra coisa envolvido, a não ser um cara que é profissional e entrega o trabalho dele. Ele tá pouco se fudendo, entendeu? Pro que vai acontecer. Porque ele é esse piroca, tá ligado? Ele é o cara que a gente precisava em 2019, o cara que a gente precisa agora, entendeu? O cara que pegou o time do cheirinho, o time lixo que o Abel Braga deixou, em 30 dias colocou aquele time pra jogar o melhor futebol do Brasil, entendeu? E pra bater no Liverpool e jogar uma final de Mundial em condições de ganhar aquele jogo. Em alguns momentos, inclusive, dominando o time do Liverpool, como no final do primeiro tempo. O time do Liverpool sai irritado por isso, porque o Flamengo passou a dominar as ações do jogo no final do primeiro tempo. Né, durante ali uns 15 minutos até o fim do primeiro tempo. Então é assim, essa é a minha opinião também, entendeu? Ninguém é obrigado a concordar comigo, eu só tô aqui explanando, conversando sobre o meu ponto de vista. Eu moro em Portugal e eu sinto que essa janela de oportunidade está se abrindo. Agora, se a gente vai aproveitar ou não, eu não sei. Eu dei a certeza de que o Carvalhal não ia treinar o Flamengo. Falei lá no grupo, falei, a chance do Carvalhal treinar o Flamengo é a mesma chance do Palmeiras ganhar o Mundial, tá certo? Sobre o Chelsea.
Existe? Existe. Mas é 0,0000000 por aí vai. E lá na casa do cacete tem 1%. Se você gostou desse vídeo, compartilha, por favor. Olha nos grupos de WhatsApp, compartilha no Twitter aí, porque é uma pica fazer isso daqui. Eu chego cansado pra caralho do trabalho. Tem que escrever, gravar, editar e subir essa merda pro YouTube, que até subir demora, entendeu? Então, saudações.